Vamos lá então? O íon X mais 3 é isoeletrônico de O-2, de número 8. Então vamos lá, estamos falando de quem? Estou falando de X mais 3. O mais pode vir na frente do 3 ou atrás do 3. Vamos considerar também o X0. Então eu estou falando, foi me dado o cátion, eu quero também trabalhar com o átomo. E foi me dado o ânion, e eu quero trabalhar com o átomo. Um pouquinho mais para cá. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho que o Z do O é 8. Se o Z do O é 8, se aqui é 8, eu tenho 8 prótons. Eu tenho 8 prótons. E se eu estou falando 8 prótons, Balaca, eu tenho 8 prótons. Se eu tenho 8 prótons e saldo negativo, como é que tem saldo negativo? Porque tem 10 elétrons. Ele só tem saldo negativo se tiver ganho 2 elétrons a mais. Muito bem. O átomo, ele tem carga zero. E, como é do mesmo elemento químico, o número continua 8. Então, ele terá 8 prótons e 8 elétrons. Muito bem. Tenho, então, o átomo de oxigênio e tenho o ânion oxigênio. Este número de elétrons é que é importante para mim. O tal do X, cujo número eu não sei, cujos prótons eu não sei, apresenta o mesmo número de elétrons. Se ele apresenta o mesmo número de elétrons, ele apresenta 10 elétrons. Eles são isoeletrônicos. Isoeletrônico tem mesmo número de elétrons. Bom, agora eu vou pensar um pouquinho. Se ele tem 10 elétrons e tem saldo positivo, se ele tem 10 elétrons e tem saldo positivo, quantos prótons ele tem? Não que tenham colocado mais próton, é que foi tirado elétron. Muito bem. Se ele tem 10 elétrons e é positivo, ele deve ter uma quantidade de saldo no banco maior do que foi retirado. Se foi retirado 10 e ainda tem 3, supõe-se que ele deve ter 13. Só tendo 13 de crédito, está positivo ainda com 10 elétrons. Muito bem, realmente 13 prós, 10 contra, dá 3 positivo. Então, o átomo X, ele tem o número atômico 13 prótons, e ele teria 13 elétrons. O que foi que aconteceu para que o átomo X tenha virado cátion? Semelhante ao que aconteceu quando o oxigênio tenha virado ânion. Se o oxigênio recebeu 2 elétrons, ele ficou com 2 de carga negativa. Muito bem. Se o X é igual em elétrons e tem saldo positivo, deve ter 3 prótons a mais. Não que tenha recebido, é que os elétrons foram perdidos. Então, ele terá número atômico 13 e inicialmente ele tinha 13 elétrons. Os 13 elétrons ficaram 10. Qual é a pergunta? O número atômico do oxigênio é 8. O número atômico é sempre igual, porque é o número de prótons, que é sempre igual. Bem, qual é o número atômico de X? O número atômico de X é de tal forma que seja igual ao número de prótons. Qual é o número de prótons dele? 13. Pronto. Qual é o número atômico do tal X mais 3? O número atômico do X mais 3 é 13. Usa-se muito essa parte, nem tanto como química, mas como
matemática, acordar os neurônios, ficar esperto. De repente você está vendo uma peça de teatro, você saca na hora, porque naquela aula de química, tu teve que treinar matemática, tu teve que mexer neurônios. Acorda, tchê! Toque ao seu dispor.